Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre os principais pressupostos relacionados à variância e covariância em matrizes para análises multivariadas, os quais devem ser avaliados e cumpridos, especialmente em casos de uso de métodos multivariados paramétricos, como, por exemplo, a MANOVA, que é a análise de variância multivariada, que também tem uma vertente não paramétrica, que é a PERMANOVA, né? Então, dentre esses primeiros pressupostos, nós avaliamos a normalidade num sentido similar ao que nós avaliamos na estatística convencional, e nós podemos utilizar métodos simples, né, como, por exemplo, uma adaptação do teste de Shapiro-Wilk para distribuição multivariada, né? Então, nós avaliamos aqui utilizando essa funçãozinha multivariada aqui do Shapiro, do pacote MV Norm Test, na qual, quando o p-valor dele é significativo, né, rejeita a hipótese nula, né, de seguir a distribuição normal e aceita a hipótese alternativa, igual nesse exemplo aqui, que os dados seguem uma distribuição multivariada não normal, né? Então, é um diagnóstico bem simples, e nós temos também, né, essa outra função aqui, que é um pouco mais elaborada, né, mas também de fácil uso e interpretação, na qual nós podemos diagnosticar distribuições normais multivariadas para um conjunto de variáveis dentro de uma matriz resposta de interesse a ser analisada, né? Então, nós podemos utilizar essa função aqui, por exemplo, desse pacote, na qual nós testamos a normalidade multivariada utilizando duas abordagens, que é o skewness, né, a simetria, que é, por exemplo, você pode lembrar, imaginar, quando você traça uma distribuição de valores no histograma de frequência, na típica distribuição de sinos, esperada na distribuição gaussiana, na distribuição normal, e você tem uma tendência mais acentuada de valores à esquerda ou à direita, né? Então, você tem uma skewness, né? E também testa a curtose, né? Para o conjunto de dados, de variáveis, né, na matriz de interesse, e com esses diagnósticos, né, quando nós temos o p-valor não significativo, igual nesse caso aqui, nós não temos evidência suficiente para dizer que as variáveis no nosso conjunto de dados, na nossa matriz de interesse, não seguem uma distribuição multivariada, né? Então, nós aceitamos a hipótese nula. E aí, um outro pressuposto também de grande importância que nós devemos avaliar é a homogeneidade de variância, né? A homocedacidade, no caso multivariado, na qual nós testamos se a homogeneidade de variâncias das variáveis contidas numa matriz de interesse possui igualdade, né, de variâncias, ou seja, né, tem uma igualdade de matrizes de covariância, né? Então, a hipótese nula deve assumir, deve aceitar que a variância entre das variáveis contidas na matriz de interesse entre os objetos não difere do esperado ao acaso, né? Não diferem entre as amostras, por exemplo, sendo comparadas essa matriz, né, de variáveis entre grupos numa manova, por exemplo, né? Então, a homocedacidade multivariada é um pressuposto também importante para a manova, né, por exemplo. E aí, um dos testes mais utilizados, não só nesse caso multivariado, mas aqui para o caso multivariado adaptado para ele também, é o teste de homogeneidade de variâncias de Barlé, né? E esse teste é uma versão univariada do teste M de Box para igualdade de matriz de covariância, e essa função aqui, ela nos fornece um teste de acompanhamento univariado para o teste de M de Box, fornecendo uma avaliação simples de quais variáveis
de resposta, ou seja, na matriz de interesse, contribuem para diferenças significativas nas variâncias entre os grupos, né? Então, nós vemos aqui que esse teste, né, baseado na distribuição Q quadrado, aqui nós temos o parâmetro, né, o valor do Q quadrado para cada variável na matriz de interesse, que aqui as variáveis na minha matriz de interesse exemplificada são dados ambientais, né, de nutrientes químicos do solo, né, e aqui o p-valor de significância, e aqui denota, por exemplo, esse p-valor que o fósforo, né, o cálcio e aqui o magnésio, né, que nós temos a, a uma contribuição dessas variáveis que é significativa para a variação significativa entre os grupos, ou seja, para heterocedaticidade. Então, essas três variáveis podem estar levando a uma heterocedaticidade da nossa matriz de interesse. Então, nesse caso, pode-se proceder eventualmente normalizando os dados, não só essas variáveis significativas, mas os dados em geral, né, normalizando, padronizando eles em toda a matriz, utilizando transformações, como por exemplo, a transformação logarítmica ou um escalonamento, um simples escalonamento, se for suficiente, ou eventualmente alguma das transformações específicas que podem ser levados em contas para a distribuição Q quadrado que nós vimos na aula inicial, né, de fundamentação teórica aqui do nosso curso, né, como por exemplo, a transformação de Chord, né? Então, nós repetimos o diagnóstico aqui com a função e vemos se atingimos o pressuposto necessário para a homogeneidade de variância. E nós temos um outro teste de Barley, só que não para homogeneidade de variância, uma adaptação dele para o caso multivariado, que é um teste de esfericidade. O que é esse teste, né? Esse teste, ele tem como objetivo avaliar se uma matriz, né, de correlações, ou seja, uma matriz que contém dados de coeficientes de correlação, por exemplo, de Pearson entre as suas variáveis, é significativamente diferente de uma matriz de identidade. Mas o que seria uma matriz de correlação ser diferente de uma matriz de identidade? Basicamente, esse teste de esfericidade de Barley, não confundir com o teste para homogeneidade de variâncias, ele verifica se há uma certa redundância entre as variáveis que nós podemos resumir com alguns poucos fatores. Então, a hipótese nula do teste é que as variáveis são ortogonais, né? Ou seja, não correlacionadas. E a hipótese alternativa é que as variáveis não são ortogonais, ou seja, correlacionadas o suficiente para onde a matriz de correlação diverge significativamente de uma matriz de identidade, né? Então, aqui eu coloquei como um exemplo, né, uma matriz para ilustrar, né, uma matriz simples de correlação de Pearson, por exemplo, para coeficientes, né, de métricas relacionadas a fatores, né, de desenvolvimento, de melhor aptidão competitiva em treinamentos para atletismo, como idades, né, rankings de vitória, taxas de rendimento de treinamento, massa corporal, e aqui são os coeficientes, né, entre essas variáveis, ok? E aqui eu tenho esse outro exemplozinho, que seria o que é essa chamada matriz de identidade. É uma matriz de identidade, como nós podemos ver, né, é uma matriz em que todos os valores ao longo da diagonal, né, são 1, né, como nós vemos aqui, e todos os outros valores fora da diagonal são 0. Né? Então, nesse caso, se os números nessa matriz
representa coeficientes de correlação significativa que cada variável é perfeitamente ortogonal, ou seja, não correlacionada a todas as outras variáveis. E, portanto, né, quando é esse o caso, uma técnica como uma técnica redutiva de correlações, né, entre variáveis num contexto multivariado, como, por exemplo, a PCA ou a análise fatorial, né, não seria capaz de cumprir, né, de comprimir significativamente, né, de forma eficiente, a, a redução, né, da correlação dessas variáveis, né? Então, isso não seria feito de uma forma significativa. Então, por esse motivo, né, esse teste de sericidade é um dos pressupostos, né, essenciais prévios a serem analisados antes de executar uma análise fatorial, né, uma análise multivariada fatorial. Né? Então, nesse caso, o teste de Barlé ele deve ser significativo, né? Ou seja, nós devemos aceitar, né, a hipótese alternativa que são correlacionadas, né, as nossas variáveis, né, que pelo menos, né, ele fornece a probabilidade que a matriz de correlações, né, ela tenha pelo menos, né, algumas variáveis com correlação significativa entre elas nessa matriz, né? É um pressuposto fundamental a ser cumprido para a análise multivariada fatorial, mas também para o caso da análise de componentes principais, da PCA, ok? Então, esse é um pressuposto que deve ser avaliado, e aqui a gente tem a forma simples, né, de avaliar esse pressuposto, duas formas simples, que é utilizando essa função aqui, né, nós vamos ver ela na prática, como executar no R, na qual é baseada numa distribuição Q quadrado, e quando tem-se aqui o p-valor, diz que ok, que pelo menos alguns desses coeficientes aqui, né, na matriz de correlação, eles têm, né, eles têm uma correlação significativa entre eles, então nós podemos, já que esse p-valor indica isso, é significativo, executar uma análise fatorial, uma análise PCA, né, de componentes principais, e nós temos também essa outra funçãozinha aqui, que é até mais simples ainda, que ela fornece também baseada na distribuição Q quadrado, fornece aqui a distribuição Q quadrado, aqui o p-valor, aqui ao contrário, né? A gente aceita a hipótese nula, então, nesse caso, não seria muito bem aplicável, né, uma análise fatorial multivariada, né, ou então uma análise PCA, né, de componentes principais. Então, esse é um teste muito importante também quando um diagnóstico, um pré-teste, quando você pretende aplicar métodos redutivos, né, de variáveis, né, de resumir a variância de uma matriz em alguns poucos eixos, com seus autovalores, como a PCA, por exemplo, né, ou resumir em poucos fatores, como a análise fatorial. Então, é fundamental que nós executemos esse pré-teste de esfericidade. Bom, então essa era a nossa aula sobre esses pressupostos relacionados à variância, covariância, né, e correlação multivariada, e na prática nós vamos ver como executar esses diagnósticos, cada um deles. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na nossa próxima aula.